Escolhidos do mais tradicional. Tudo bem, pessoal? Vamos falar sobre essa derrota do Botafogo para o Atlético Paranaense. Não é só momentos bons, né? A gente não fala aqui só de momentos bons, só de vitórias, pós-jogo, né? Que o Botafogo vence, joga bem. A gente tem que falar sobre tudo que acontece no Botafogo. E o que aconteceu foi essa derrota para o Atlético Paranaense. Um jogo onde no primeiro tempo ali o Botafogo ele até se comportou bem durante boa parte do primeiro tempo, né? Criou algumas chances de gol, obrigou o goleiro Bento a fazer ali duas defesas difíceis. Conseguiu equilibrar, né, as ações, o Atlético Paranaense chegava com perigo por algumas vezes também. Só que aí no segundo tempo o Botafogo mais uma vez cai de produção, né? O time viu o Atlético Paranaense crescer muito no jogo, o Atlético Paranaense chegava com perigo na área do Botafogo diversas vezes, criava muitas chances de gol. E aí a gente viu hoje, cara, que o Botafogo ele precisa se reforçar. Eu já venho falando aqui no canal, isso já desde o início do ano, que o Botafogo ainda precisa contratar, não só por esse jogo, né, que isso ficou nítido, mas quem me acompanha no canal vê que eu falo isso já há bastante tempo. O Botafogo precisa contratar um lateral esquerdo, não dá para contratar, não dá para contar com o Hugo. O Hugo ainda está no nível muito abaixo daquilo que a gente precisa para um jogador, né? Para jogar na lateral esquerda, ser aquele jogador que vai substituir o Marçal, não dá para o Botafogo. Precisa contratar um lateral esquerdo e também precisa contratar um reserva à altura do Tiquinho, mesmo que não seja, né, um nível Tiquinho, mas um cara, um centroavante, né, que tenha presença diária, que saiba fazer gol, né, que impõe respeito, né, cara. Infelizmente o Janderson, nem o Janderson nem o Matheus Nascimento ainda são esses jogadores, então o Botafogo precisa se reforçar. E aí a gente viu, né, que com a ausência do Eduardo, né, poupado ali, sentiu alguma coisa no desgaste, né, físico, não jogou. Danilo Barbosa também ainda está lesionado, não jogou. Marçal, né, vai ficar aí de 4 a 6 semanas fora, também não jogou. E devido a isso, o nível, né, do time caiu bastante, né, cara? Os jogadores que entraram ali não conseguiram suprir as ausências. Hoje, Lucas Fernandes, irreconhecível, muito abaixo. Tietchan hoje também não jogou bem, foi muito burocrático. Júnior Santos, a pior partida do Júnior Santos com a camisa do Botafogo, né, desde que ele chegou. Muitos jogadores abaixo. Ponto positivo para a zaga, né, cara? O Adrielson cortou tudo ali atrás, fez muitos desarmes, muitos cortes, né, por cima, por baixo. Botafogo jogou muito mal. E rapaziada, né, eu não posso deixar também, não posso esquecer de pedir que você que chegou aqui nesse canal ainda não é inscrito, chegou nesse vídeo aqui não conhece o canal, se inscreve aí no canal, clica aí no botão de se inscrever aí embaixo, deixa o seu like e ativa também o sininho das notificações. Beleza, pessoal? Então, voltando. Cara, o Botafogo precisa se reforçar e que o Botafogo reencontre o caminho das vitórias, né? Tropeços vão acontecer, o Botafogo não vai ganhar todas as partidas, o Botafogo ainda será líder independente dos resultados dessa rodada, mas pode ver a distância entre o segundo colocado se encurtar muito, né? Dependendo aí dos resultados, o Botafogo pode ficar agora somente a 2 pontos à frente do segundo colocado. Então, o Botafogo tem que reencontrar o caminho das vitórias, não pode se abater. Eu, particularmente, continuo acreditando no time. Não tem terra arrasada, mas foi o que eu falei. Precisa se forçar, a segunda janela está aí. O Botafogo precisa contratar mais jogadores, reforçar esse elenco para que o Botafogo continue no nível alto, né, no Campeonato Brasileiro, porque são muitos jogos, desgaste acontece, lesão acontece. Então precisa ter peça de reposição, precisa ter um elenco forte e ter, né, o mais rápido possível o retorno daqueles que estão lesionados, né? E também a gente não pode deixar
a gente também não pode esquecer que o Atlético Paranaense é um time forte, é um time bom, é um time que marca muito forte, é um time que tem um fator casa muito forte. Os caras dificilmente perdem em casa. É muito difícil vencer o Atlético Paranaense dentro da casa deles. Eu até achei que eles não foram muito superiores ao Botafogo nesse jogo. No segundo tempo eles foram superiores, no primeiro tempo foi equilibrado. Mas mesmo sendo superiores no segundo tempo, não foi muita. Não foi uma superioridade tão grande, né? Essa vitória, né, do Atlético passou muito também pelo mau desempenho, né, pelo desempenho abaixo de muitos jogadores, né, do Botafogo hoje. Luiz Henrique muito abaixo, já falei de alguns, né, Lucas Fernandes, Tietê muito abaixo, Júnior Santos muito abaixo, a bola não chegava com muita qualidade no Tiquinho. Mais mérito, né, para o Atlético Paranaense, que marcou muito bem e contou ali com a felicidade, né, do Alex Santana, que acertou aquele chute de fora da área, né, indefensável. Mas, cara, deveria ter tido uma marcação mais forte ali, deram muito espaço para ele, já sabem que o cara chuta bem de fora da área, ninguém chegou para dar o combate, ninguém chegou firme ali, né, para impedir aquele chute. E esse aí é o gol, né, cara? E também devemos pontuar aqui que, na minha opinião, teve um pênalti que o juiz não deu, não chamou nem o VAR, deveria ter chamado o VAR, naquele empurrão no Janderson dentro da área, não foi chamado o VAR. Foi o lance para, no mínimo, chamar o VAR, né? Então, cara, pra mim, aquele lance foi pênalti. O Botafogo poderia ter saído com um empate, pelo menos ali, se chamasse o VAR, o juiz iria olhar ali e ia ver que foi pênalti, cara. O Janderson foi empurrado, né? Ele foi empurrado por trás, visivelmente. Esse empurrão aconteceu, não foi contato normal de jogo, foi falta e deveria ter sido chamado o VAR para pelo menos dar o pênalti ali. E aí, pessoal, que venha, né, agora a LDU, terça-feira, nós temos jogo pela Copa Sul-Americana importante também. 11 horas da noite, lá na altitude de Quito, né? Esperamos que o Botafogo faça um bom jogo, que os jogadores se recuperem, né? Consigam descansar e consigam estar prontos para esse jogo, porque vai ser um jogo muito difícil. Um empate lá não seria mau negócio, que o Botafogo ia continuar líder do Grupo A e iria ter na última rodada o Magalhães, né? Ia jogar contra o Magalhães em casa, no Newton Santos, e uma vitória simples já coloca o Botafogo em primeiro lugar no Grupo A da Sul-Americana e faz com que o Botafogo se classifique de forma direta, né, para as oitavas de final da Sul-Americana. E sábado temos aí mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro, mais um jogo difícil, um confronto difícil. Fortaleza vem jogando muito bem, tem jogado futebol de muita qualidade. Vai ser um jogo difícil, 6h30 da noite no estádio Newton Santos. Precisamos vencer, precisamos reencontrar o caminho das vitórias e que os jogadores não se abatam, né? O Luiz Castro corrija algumas coisas que ainda vem acontecendo. Não entendi a entrada do Piazon, sinceramente. Tinha o Gustavo Sauer à disposição, coloca o Gustavo Sauer. O Piazon já estava para sair do time, já está de malas prontas. Aí ele entra em campo totalmente fora de sintonia. Aí ele coloca também, né, o Luiz Castro coloca também ali o Kaique, também totalmente fora de ritmo, totalmente fora de sintonia, ou tudo que tentou. Coisas que eu não concordei, que eu sempre vou falar aqui, o que eu ver de errado, na minha, né, opinião, óbvio que eu não sou, né, o dono da verdade, mas o que eu ver de erros, eu vou estar falando aqui. A entrada do Kaique também não foi interessante, não era para ter colocado ele naquele jogo, um jogo que estava muito corrido, de muita marcação, colocar um jogador que não joga há 9 meses assim para entrar num jogo desse, totalmente fora de ritmo, cara. Não foi um acerto do Luiz Castro. Então o Luiz Castro precisa se atentar a essas mexidas que ele faz também, que de vez em quando irrita a torcida, e fora, né, de contexto, fora de lógica. E Botafogo perdeu o meio campo, né, cara? Ficou sem criar nada quando entrou Piazon, quando entrou Kaique. Botou Rafael também lá como lateral direito, que não acrescentou em absolutamente nada. Janderson entrou também, não acrescentou em absolutamente nada, né? Quando o Luiz Castro ele muda ali para um 4-4-2, né? Com o Tiquinho e o Janderson na frente, tira o
o Tietê, tira o Lucas Fernandes, e se a marcação e a criação no meio campo do Botafogo já não era tão boa, com a saída deles piorou ainda mais, e fez com que o Botafogo não conseguisse mais criar nada, não conseguisse mais incomodar, né, o Atlético Paranaense. É isso, rapaziada, é isso. Falar de Botafogo aqui é o que a gente sempre vai fazer, não importa o resultado, não importa o que esteja acontecendo. Fala nos momentos bons, mas também fala nos momentos ruins. Você que chegou aqui no final do vídeo, eu agradeço muito a sua audiência, a sua paciência. E se ainda não se inscreveu, se inscreve e deixa o like, beleza, rapaziada? Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo falando de Botafogo, como a gente sempre faz aqui nesse canal. Tchau, fui!